O governo Lula corresponde ao período da história política brasileira que se inicia com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência em dia 1º de janeiro de 2003, em sua quarta candidatura para este cargo e após a derrota do candidato do PSDB, José Serra, com 61% dos votos válidos em segundo turno. Lula foi o primeiro ex-operário a se tornar presidente do Brasil. Governou o país em 2 mandatos, entre 2003 e 2006 e 2007 até 2011. Em outubro de 2006, Lula se reelegeu para a presidência, derrotando no segundo turno o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, obtendo mais de 60% dos votos válidos contra 39% de seu adversário. Sua entrada na presidência foi concluída em 31 de dezembro de 2010. O governo Lula terminou com a aprovação de recorde da população, com o número superior a 80% da avaliação positiva. Teve como principais marcas da manutenção da estabilidade econômica a retomada do crescimento do país e a redução da pobreza e da desigualdade social. O governo Lula registrou crescimento de 36% do PIB e 23% da renda per capita. Lula assumiu com a inflação em 12% e entregou em 5%. Uma das plataformas de campanha que o Lula foi a necessidade de reformas constitucionais. Uma reforma relevante ocorrida no governo Lula foi a aprovação da Emenda Constitucional 45, em 2004, que ficou conhecida como Reforma do Judiciário. O Lula também se notabilizou pela busca do país em sediar grandes eventos esportivos. Os Jogos Pan-Americanos de 2007 ocorreram durante o seu mandato, assim como a escolha do Brasil ser a sede da Copa do Mundo da FIFA de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. As decisões geraram polêmica quanto aos prejuízos e legados de cada evento. Em 2009, o penúltimo ano de Lula, estudo anual realizado na ONG Transparência Internacional informou que o Brasil ocupa a 75ª posição no ranking de 180 países sobre a percepção da corrupção. O estudo deu ao Brasil a nota de 3,7, que indica problemas de corrupção, segundo a entidade. O Brasil piorou muito quanto ao ranking de 2002 e 2009, tendo uma queda de 30 postos. Em 2008, o Índice de Democracia elaborado anualmente pela revista inglesa The Economist classificou o Brasil como o 41º país mais democrático do mundo. Lula encerrou seu governo com a maior aprovação da história nos últimos meses de sua gestão. Sua popularidade chegou ao auge. 83% dos entrevistados avaliaram a gestão como ótima ou boa, contra 13% consideraram regular e 4% ruim ou péssimo, conforme o Datafolha. A partir de 2004, o governo Lula enfrentou crises políticas no que foi denominado escândalos dos bingos. Nele, Valdomiro Diniz, assessor de José Dirceu, apareceu na divulgação de uma fita gravada pelo empresário de bicheiro, Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, extorquindo o bicheiro para arrecadar fundos para a campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores, ou seja, PT, do Partido Socialista Brasileiro no Rio de Janeiro. Em troca, Valdomiro prometia ajudar Augusto Ramos numa concorrência pública. O Ministério Público apresentou a denúncia acolhida pela Justiça Federal por conta da criminosa em negociação para a renovação do contrato entre a Caixa Econômica Federal de 2003, sendo inicialmente exigido por uma consultoria 15 milhões de reais, que foram fechadas em 6 milhões de reais.
O governo Fernando Henrique teve início com a posse da presidência por Fernando Henrique Cardoso em 1º de janeiro de 1995 e terminado em 1º de janeiro de 2003, quando Luiz Inácio Lula assumiu a presidência. Fernando Henrique Cardoso foi presidente por mais 2 mandatos consecutivos, de 1995 a 1998 e de 1999 a 2003. Suas principais marcas foram a manutenção da estabilidade econômica com a consolidação do Plano Real, iniciado no governo de seu antecessor, o presidente Itamar Franco. A reforma do Estado brasileiro com a privatização das empresas estatais e a criação das agências regulatórias e a mudança da legislação que rege o funcionalismo público, bem como a introdução de programas de referência de renda como a Bolsa Escola. A política de estabilidade financeira do país e da comunidade do Plano Real foi a principal bandeira da campanha eleitoral de 1998 para a reeleição de Fernando Henrique, que foi reeleito já no primeiro turno. Ao longo de seu mandato presidencial, a economia brasileira se manteve estável, em consequência do controle da inflação conseguido o Plano Real. A taxa de inflação média anual foi de 9,71% no primeiro mandato e 8,77% no segundo mandato. No governo de Fernando Henrique, o salário mínimo passou, em 8 anos, de R$ 70 para R$ 200 reais em termos absolutos. Em termos reais, seu crescimento foi de 44,28%. A taxa média do crescimento do PIB no período de seu governo foi de 2,36% ao ano. Fernando Henrique sofreu 17 denúncias que, se comprovadas, poderiam levá-lo ao impeachment. As denúncias foram apresentadas com maior frequência durante o segundo mandato, sendo arquivadas pelo então presidente da Câmara dos Deputados. No primeiro mandato de Fernando Henrique, foi aprovada uma emenda constitucional que permitiu a reeleição para os cargos no Poder Executivo. Em maio de 1997, grampos telefônicos publicados pela Folha de São Paulo revelaram conversas entre o então deputado Ronivon Santiago e outra voz identificada no jornal como Sr. X. Nas conversas, Ronivon Santiago afirma que ele e mais 4 deputados receberam R$ 200 mil para votar a favor da reeleição, pagos então pelo governador do Acre, Orleir Camelli. Durante todo o seu governo, o ministro da Educação foi Paulo Renato Souza, que já havia ocupado a Secretaria da Educação durante o governo de Franco Montoro, em São Paulo, e foi reitor da Unicamp durante o governo de Orestes Kercher. Em 1995, o primeiro ano do governo, ele já marcou as prioridades do governo na educação, como sendo a matricular de todas as crianças em idade escolar e o fim do vestibular, e anunciou o programa Acorda Brasil, para melhorar a qualidade do ensino fundamental, além de programas de incentivo ao ensino à distância. Em seu governo, Fernando Henrique criou o Programa de Combate à AIDS, que foi copiado por outros países e apontado como o melhor programa de combate à AIDS pela ONU. No período, foi criada também a Lei de Incentivo aos Medicamentos Genéricos, que possibilitou a queda dos preços dos medicamentos no Brasil. Eliminou os impostos federais dos medicamentos de uso continuado. Foi regulamentada ainda a Lei de Patentes, com resolução encaminhada à Organização Mundial do Comércio, para o licenciamento compulsório de farmacêuticos em caso de interesse da saúde pública. Foi organizado também o Sistema Nacional de Transportes e a Central Nacional de Transplantes. E, em fevereiro de 1998, Fernando Henrique sancionou a Lei da Natureza, que estabeleceu sanções penais e administrativas para crimes ambientais. Em julho de 2000, sancionou a Lei 9.685, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, responsável pela gestão das unidades de conservação. Uma das crises que o governo de Fernando Henrique enfrentou foi a crise do apagão. Na passagem de 2000 para 2001, um plano de racionamento de energia foi elaborado e atingiu diversas regiões do Brasil, principalmente a região sudeste, poupando, porém, a região sul, beneficiada por fortes chuvas. O governo Fernando Henrique foi surpreendido pela necessidade de reduzir em 20% o consumo de eletricidade em quase todo o país. A ausência de linhas de transmissão com capacidade suficiente para transferir as cargas
impediu a transferência entre as regiões, gerando racionamento temporário. Fernando Afonso Collor de Mello, mais conhecido como Fernando Collor, é um político brasileiro. Foi o 32º presidente do Brasil, de 1990 até renunciar em 1992. Filiado ao PROS, é desde 2007 senador por Alagoas. Foi presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado de 2017 até 2019. Foi prefeito de Maceió de 1979 a 1982, deputado federal de 1982 a 1986, governador de Alagoas de 1987 a 1989 e o 32º presidente do Brasil, de 1990 a 1992. Foi o presidente mais jovem da história do país, eleito aos 40 anos de idade, o primeiro eleito por voto direto do povo após o regime militar e o primeiro a ser afastado temporariamente por um processo de impeachment no país. Sucedeu o presidente José Sarney nas eleições de 1989. Antes dessas eleições, a última vez que o povo brasileiro havia elegido um presidente pelo voto direto foi em 1960, com a eleição de Jânio Quadros. Seu governo foi marcado pela implementação do Plano Collor e a abertura do mercado nacional às importações e pelo início de um programa nacional de desestatização. O plano, que no início teve uma boa aceitação, acabou por afundar a recessão econômica, colaborado pela extinção, em 1990, de mais de 900 mil postos de trabalho e uma inflação na casa de 1.200% ao ano. Junto a isso, denúncias de corrupções políticas envolvendo o tesoureiro de Collor, Paulo César Farias, feita por seu irmão Pedro Collor de Mello, culminaram com um processo de impugnação de mandato. O processo, antes de ser aprovado, fez com que o presidente renunciasse ao cargo em 29 de dezembro de 1992, deixando-o para seu vice, Itamar Franco. Horas antes de ser condenado pelo Senado por crime de responsabilidade, perdendo os direitos políticos por 8 anos. O Senado havia anunciado, no dia 19 de janeiro de 2018, que iria concorrer à presidência da República neste mesmo ano, buscando sua segunda eleição, ambas pelos votos diretos. Porém, o partido de Collor, o PTC, desistiu posteriormente de uma candidatura própria à presidência. Bom, o governo Dilma Rousseff é o período da história política brasileira que se inicia com a posse de Dilma Vana Rousseff no cargo de presidente em 1 de janeiro de 2011, após ter derrotado o candidato do PSDB, José Serra, nas eleições de 2010. Também passa por sua reeleição em 2014, que lhe garantiu o direito a um segundo mandato presidencial em 1 de janeiro de 2015 e termina com seu impeachment em 31 de agosto de 2016. O período é marcado como um fato histórico, pois representa a primeira vez que uma mulher assumiu a presidência da República do Brasil. O período correspondente ao segundo mandato de Dilma Rousseff também foi marcado por uma grave crise econômica, com a maior queda do PIB brasileiro desde 1930 até 1931, e o PIB per capita encolhendo mais de 9% entre 2014 e 2016. Nos primeiros meses do governo Dilma, contrariou a vontade dos setores do próprio partido de regulamentar a imprensa e declarou que a imprensa livre é imprescindível para a democracia. Um índice de democracia elaborado anualmente pela revista britânica The Economist colocou o Brasil em 2010, início do governo Dilma, como o 47º país mais democrático do mundo. No ranking de 2013, ela apareceu na 44ª colocação, segundo a pesquisa. 11% da população mundial vivia em democracias completas, o que não era o caso do Brasil, que ainda é considerado uma democracia imperfeita. Governo de Itamar Franco. Antes de começarmos a falar sobre o governo, precisamos estabelecer uma linha histórica sobre a sua história na política. Ele começou como vereador em Juiz de Fora
e na ditadura filiou-se ao MDB, Movimento Democrático Brasileiro, sendo eleito prefeito de Juiz de Fora durante 67 até 72, porém em 72 renunciando para concorrer ao Senado Federal. Após isso, ganhou destaque e influência no partido, sendo eleito vice-líder em 76 a 67. Com o pluripartidarismo restabelecido no país, ele filiou-se ao PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, sucessor do MDB. Defendeu as diretas já e votou em Tancredo Neves nas eleições, migrando para o PL, Partido Liberal. Em 88, uniu-se a Fernando Collor, então governador de Alagoas, para concorrer à presidência da República, pelo PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Agora vamos falar de seu mandato. Itamar, como vice-presidente, divergia em diversos aspectos econômicos e financeiros adotados por Collor, vindo a se retirar do PRN no início de 92, seguindo o impeachment do presidente, assumiu interinamente em 2 de outubro e assumindo o papel de presidente da República em 29 de dezembro. Durante seu governo, realizou um plebiscito sobre a forma de governo do Brasil. O resultado foi a permanência da República presidencialista, e durante seu mandato foi implementado o Plano Real. Durante o governo de Itamar, o Brasil vivia um dos momentos mais difíceis de sua história: recessão prolongada, inflação aguda e crônica, desemprego e etc. Em meio a todos esses problemas e o recém-impeachment de Fernando Collor, os brasileiros se encontravam em uma situação de descrença geral nas instituições e de baixa autoestima. Por isso, o então presidente se concentrou em arrumar o cenário que se encontrava. Itamar procurou realizar uma gestão transparente, algo tão almejado pela sociedade brasileira. Para fazer uma gestão tranquila, sem turbulências, procurou o apoio do partido mais à esquerda. No governo de Itamar Franco, foi elaborado o mais bem-sucedido Plano de Controle Inflacionário da Nova República, o Plano Real, montado pelo seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O plano visava criar uma unidade real de valor, URV, para todos os produtos, desvinculada da moeda vigente, o Cruzeiro Real. Dessa forma, cada URV correspondia a $1. Posteriormente, a URV veio ser denominada Real, a nova moeda brasileira. O Plano Real foi eficiente, já que proporcionou o aumento do poder de compra dos brasileiros e o controle da inflação. Mesmo tendo sofrido as consequências das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI do Congresso Nacional, entre 93 e 94, em virtude de denúncias e de irregularidades no desenvolvimento do orçamento da União, Itamar Franco terminou seu mandato com um grande índice de popularidade. Uma prova disso foi seu bem-sucedido apoio ao Fernando Henrique Cardoso na sucessão presidencial.